Olá, pessoal. Então, iniciando o nosso último vídeo, respondendo as questões sobre a segunda aula ao vivo da disciplina de didática. Então, vamos iniciar com a resposta da pergunta do Biratã de Serra. A ditadura privilegiava alguma didática? Na verdade, não. No período da ditadura militar, nós temos aí o ensino tecnicista que está que foi, né, acabou de ser implantado dentro das escolas. E esse ensino, não é que ele dá certo, né? Mas ele privilegia algumas metodologias que são é, importantes nesse processo. Vamos tentar exemplificar. A ditadura, ela podou o processo pedagógico, ela fazia com que os professores não poderiam dar as suas aulas livremente, o planejamento ele era elaborado por uma equipe especializada, não era pelo professor. Então, o processo pedagógico ele era todo controlado já. Então, a tendência tecnicista, por ter o seu foco na técnica, na aplicação de técnicas, de métodos, né, e ter ali como objetivo o alcance de das atividades que já eram pré-estabelecidas, então não é que ela privilegiou, mas deu certo ali nesse período essa tendência pedagógica para o período histórico que nós estávamos vivenciando. Ana Carolina Costa, de Curitiba, perguntou: como a abordagem histórico-crítica lida com os alunos especiais? Eu acredito que a tendência histórico-crítica é que mais privilegia o trabalho com os alunos que têm necessidades educacionais especiais. Por quê? Porque ela dá liberdade para o aluno se desenvolver conforme o seu ritmo. Há uma infinidade de metodologias, de métodos, de recursos e de estratégias que podem ser aplicados dentro da sala de aula. Há possibilidade de adaptação curricular para que esse aluno seja atendido de acordo com o seu desenvolvimento. Então, eu acredito que a tendência histórico-crítica é a que mais se encaixa e que mais propicia o desenvolvimento dos alunos que possuem necessidades especiais. A Madeleine, de Rondonópolis. No meio de todos esses métodos que foram sendo alterados, onde foi que a qualidade do ensino público caiu e o respeito ao professor acabou? Madeleine, essa sua questão volta ao que eu já havia respondido no vídeo anterior com relação à função social da escola, né? O respeito ao professor se perde, a qualidade se perde quando a gente não valoriza mais a escola, que a gente não sabe qual é a função social da escola e a sua importância no contexto de formação e de humanização das pessoas. Então, é preciso que nós retomemos essa discussão para que a escola volte a ser um espaço, né, democrático, mas também de muito respeito, de tolerância e de formação humana, né, sem violência e de respeito mútuo. O Francisco de Amontoada. Uma vez que essa tendência histórico-crítica é a mais aplicada atualmente, os resultados têm sido eficientes com relação ao processo de ensino e aprendizagem? Funcionou? Porque os índices do rendimento escolar têm sido tão baixos? Há uma infinidade de possibilidades e de pessoas, de ações, de problemas que nós podemos apontar do que não está dando certo dentro do contexto educacional e dentro da educação como um todo. Falta de investimento, falta de responsabilidade, os alunos que não têm consciência da importância do contexto escolar, os pais que não acompanham esse processo, professores que de fato, né, não têm profissionalismo e não encaram, né, a profissão como deveriam. Então, não há um item, né, que cause tudo isso, mas há um conjunto de fatores que está causando essa descrença que nós temos no processo educativo atualmente. O Cláudio Gustavo de Curitiba. As tendências progressistas são acusadas de formar cidadãos excessivamente críticos, rebeldes e com dificuldade de cumprir as leis. É permitido ao professor ser flexível quanto à tendência pedagógica em sala de aula? Eu acredito que não seja a tendência pedagógica que esteja
criando pessoas críticas, rebeldes e com dificuldade de cumprir a lei. Nós estamos em um momento social em que isso está em ebulição, né? Nós temos aí a sociedade que não está conseguindo conter e administrar esse momento que nós estamos vivendo. Isso vai refletir, claro, dentro do contexto escolar. É permitido ser flexível? Não. O professor ele tem que, de fato, seguir a tendência pedagógica que a escola segue, né? Então, ele vai, por meio de estratégias, recursos e de metodologias, verificar qual é a mais adequada para que ele consiga conter os alunos e dar uma boa aula dentro das suas limitações, né? Dentro daquilo que é possível dentro do contexto escolar. A Maria Viviane. A melhor tendência pedagógica para ser usada em sala de aula atualmente seria a tendência histórico-crítica? Olha, Maria Viviane, eu acredito que sim. Como pesquisadora, como estudiosa, como professora do ensino superior e também como professora da educação básica, eu acredito que sim. Nós estamos em um período que nós temos aí as crianças e os adolescentes que são nativos digitais. Temos problemas de comportamento, de violência, temos problemas de diversas naturezas que estão emergindo dentro do contexto escolar. Mas isso não é só um problema de metodologia, de tendência pedagógica, nós temos um problema social, né, que nós estamos enfrentando dentro da escola. Então, a tendência histórico-crítica, eu acredito que seja mais propícia, que dê mais condição ao professor para que ele possa ter condições de trabalhar dentro de sala de aula, apesar de tudo isso que emerge dentro da escola, tá? Então, nós temos recursos, estratégias que vão propiciar que esse trabalho de fato se desenvolva. O Augusto perguntou: por causa da relutância de alguns educadores em continuar com a metodologia tradicional, isso não favorece a falta de interesse dos alunos na atualidade em disciplina? Sem dúvida alguma. Não que seja uma justificativa, mas pode ser um fator que contribui para esse comportamento por parte dos alunos. Algum de vocês gosta de aula chata, enfadonha, que o professor não coloque vocês para pensar, não questione, não peça para você sair um pouco da sua zona de conforto, pegar um aplicativo, responder uma questão? Fica chato. A mesma coisa para o nosso aluno. E para o nosso aluno é ainda pior, porque esse aluno ele é um nativo digital, ele mexe com tecnologia, ele está no mundo em que ele estuda, ele ouve a música, ele assiste a televisão, ele vê o amigo no celular que está mandando mensagem. Então, se a gente continuar com as nossas aulas enfadonhas, sem nenhum estímulo para esse aluno, é claro que vai ter indisciplina, é claro que nós não vamos cumprir o nosso objetivo, que é o processo de ensino e aprendizagem. E a última questão do Marcelo, de Itaituba. A importância de problematizar o conhecimento como forma de provocação, visando o desenvolvimento do aluno por meio do amadurecimento do ser crítico, deve ser um desafio constante para o professor? Sem dúvida. Por meio da problematização, nós conhecemos o aluno, a sua realidade, o que ele já sabe, né? Quais são os seus conhecimentos prévios sobre o que nós vamos trabalhar, e nós podemos, a partir desses conhecimentos, a partir da fala dele, da sua vivência, do seu interesse, aplicar os conhecimentos científicos e fazer com que o conhecimento científico de fato vá fazer sentido na vida dele, que ele consiga ver uma aplicação prática desse conhecimento dentro da sua vivência social. Então, isso é um desafio constante para o professor, porque nós não sabemos tudo, o conhecimento é muito amplo e por isso que nós temos que ser constantes pesquisadores, para que nós possamos dar conta aí desse processo de ensino e aprendizagem como um todo. Eu me despeço de vocês por aqui e até uma próxima.